Olá Mega Fãs, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Monsterverso aqui no canal do Mega Hero. Eu sei que eu demorei para dar continuidade aqui nesse especial, teve muito puxão de orelha, mas estou de volta. Hoje nós iremos comentar sobre o quadrinho Godzilla Aftershock, lançado aí em 2019 e que serve, gente, para contar os eventos antes do filme Godzilla 2, O Rei dos Monstros. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal se você está chegando agora, deixa o seu gostei, se inscreve logo para você fazer parte aqui do nosso Squad dos Heróis. Então, só para situar você que chegou aqui no canal do Mega Hero e não sabe do que se trata o Monsterverso, é o universo compartilhado da Legendary em parceria com a Toho, com monstros gigantes, com kaijus, que aqui são chamados de titãs. Então vai aparecer um card aqui em cima com a nossa playlist completa para você assistir todos os vídeos anteriores para chegar aqui entendendo tudo. Godzilla Aftershock é escrito pelo Arvid Nelson, que fez o quadrinho anterior dedicado ao Kong, é ilustrado pelo Drill Edward Johnson e as cores são do Allen Passaquala. E também temos a equipe da Legendary envolvida na produção desse quadrinho, acredito eu, para deixar todos os eventos aqui em conformidade com os eventos dos filmes. Então, sem mais enrolação, vamos para o review de hoje. O primeiro capítulo do quadrinho abre com a passagem destacando pinturas antigas. Gente, essas passagens serão importantes durante toda a história, então é bom prestar atenção. Nesse primeiro momento temos um povo antigo que migrou da sua terra original para um outro local chamado Malkuth Samis, e lá eles encontraram o Godzilla. Temos um avanço no tempo e vamos direto para 2014 em Guam, na região das Marianas. Lá encontramos um velho conhecido dos filmes que é o ecoterrorista Alan Jonah, que foi capturado, mas não por muito tempo. A facilitação que ele estava aprisionada é atacada por um muto gigantesco que logo em seguida é enfrentado por Godzilla. Só um parêntese aqui nessa parte, eu gostaria de destacar as ilustrações desse quadrinho que estão maravilhosas. Eu senti aí que a Legendary ficou mais solta, então os combates entre os titãs estão muito parecidos com os combates que a gente vê no cinema. Se a gente for comparar aí com o quadrinho, o primeiro que foi Godzilla Despertar, foi um pouco tímido, mas aqui, meus amigos, as cenas estão maravilhosas. Para investigar esse ocorrido, é acionado aí o trio já conhecido dos fãs do Monsterverso, a Emma Russell, o Dr. Serizawa e a Vivienne. Esse novo muto, gente, não havia se manifestado anteriormente, então eles precisam investigar e entender a origem da criatura. Nessa missão, para investigar esse novo ataque, temos a entrada de um membro das Nações Unidas, que é o Myers Atherton, um personagem também muito importante para a história. Ele representa a Comissão de São Francisco e é bastante contra as ações da Monarch. Segundo ele, muito do que aconteceu em 2014 poderia ter sido evitado caso a Monarch tivesse levado a público tudo o que sabia sobre os titãs. Emma discorda, é claro, dizendo que a missão da Monarch é estudar as criaturas e não causar pânico. Serizawa interrompe a discussão dizendo que eles precisam ir ao Japão porque eles descobriram alguma coisa por lá. Ele aproveita também o momento para pedir que Emma tenha paciência durante a viagem. Para quem não recorda, a Emma perdeu seu filho mais velho durante o ataque de São Francisco e sua relação com os titãs é bem abalada. Ela não encara bem ainda a existência dessas criaturas. Dentro do avião indo para o Japão, somos apresentados a outro personagem importante para essa história, que é o Tarkan, que segundo ele, sua missão dentro da Monarch é limpar a bagunça. Eles começam a conversar dentro do avião sobre o Alan Jonah, né, que é uma pessoa muito perigosa que se infiltrou nos dados da Monarch e sabe exatamente quando e como agir nas bases espalhadas pelo mundo. Uma pessoa perigosa que pode estar atrás de Emma. Vamos agora para o Japão, em Kyushu. Descobrimos que a ida de Emma e da equipe para lá foi para descobrir a origem do terremoto que trouxe o novo muto. Uma gigantesca cratera que leva para algum lugar que provavelmente dará respostas para a origem da criatura. Lembram das pinturas que eu falei no início do review? Voltamos para elas agora. O povo que foi para aquela terra distante e conheceu Godzilla o batizou como Dagon, o agitador de abismos, aquele que mandou a estrela caída ao seu local de descanso. Nesse tempo, descobrimos que o Dagon lutou contra o Muto, ou seja, a rivalidade entre esses dois titãs é bastante antiga. Voltando agora ao Japão de 2014, a Emma e o Tarkan decidem entrar na cratera para investigar e tentar descobrir alguma coisa que se relacione com a origem desse muto. Os dois entram na cratera e descobrem que alguém estava lá antes, porque eles encontram resíduos de explosivos, mas não conseguem explorar por muito tempo porque o local começa a desabar
com a presença do Muto. Eles conseguem escapar do ataque, mas a Emma fica bastante furiosa porque Tarkan retirou os dois do local. Ela queria investigar mais. Só para situar vocês, essa cratera fica dentro de um templo lá no Japão e o guardião desse templo pede que a Emma e o Tarkan entrem porque ele quer contar uma história que está envolvida aí com a origem dessa criatura. Ele diz que conhece a identidade da criatura. Os antigos o chamavam de Shinjin Namasu, que ainda possui uma forma mais antiga que é o Shinjin Mushi, o dragão besouro, que pela ilustração bate com o Muto que eles estão investigando. A Emma pergunta para o guardião do templo se ele sabe mais alguma coisa, mas ele diz que as informações não são precisas, o mito ele muda a depender de quem conta a história. O que ele diz é que esse templo que ele vive foi feito para adorar o Senhor dos Trovões, Raijin, o antigo inimigo mortal do Shinjin Mushi. O bate-papo histórico é interrompido quando o Tarkan avisa que o Alan Jonah saiu na frente deles e encontrou outra cratera, agora na Sibéria. Do lado de fora do templo, o Atherton está em contato com o Dr. Russell, que é o ex-marido da Emma, que a gente também viu no filme de 2019, e vou confessar para vocês que a ilustração do personagem está muito parecida com o ator. O Russell, gente, ele tá preocupado com sua ex-esposa porque fazem poucos meses desde o incidente em São Francisco e, segundo ele, ela corre grande perigo em voltar para a Monarch. Na Rússia, nós vemos aí o Muto atacando um submarino e só voltando aí para as primeiras páginas, ele também atacou um submarino lá na Guiana, então a gente consegue ver um certo padrão nos ataques. Voltamos agora a acompanhar o trio Emma, Tarkan e Atherton, que agora estão na região gelada de Yamalya, na Rússia, para encontrar essa nova cratera que o Alan está estudando. Com a ajuda de trenós, eles conseguem chegar rapidamente ao local e ao descerem encontram ovos congelados de Muto, mas a Emma não consegue identificar se eles chocaram agora ou em outro período de tempo. Eles não conseguem dar continuidade à investigação porque eles são atacados de surpresa pelo Jonah, que pede que a Emma vá com ele. Para a sorte dela, o Tarkan previamente armou uma emboscada para o Jonah e eles são salvos por membros da Monarch. O Jonah é levado preso pelos soldados, esbravejando, dizendo que os culpados são os humanos. É nesse momento que a Emma tem alguma ideia e pede um mapa 3D da caverna, algo que só saberemos no capítulo seguinte. O capítulo 2 termina com mais um flashback das pinturas antigas, onde nós vemos aí o Dagon e o Muto lutando bastante, e o Dagon sai ferido depois de uma série de ataques contra o Muto. O capítulo 3 começa frenético com o Godzilla e o Muto lutando ao redor de uma central nuclear na França. Uma cena de batalha muito bem desenhada, como eu comentei, em meio à chuva e rico em detalhes. Longe dali, no sul das Filipinas, em uma das bases da Monarch, Emma e os outros investigam esse novo ataque e buscam um padrão. Quem aparece nessa cena, gente, é a Madison, outra personagem importante aí no filme Godzilla 2, Rei dos Monstros, a filha da Emma. A Vivienne descobre algo relacionado à origem do Shinjin Mushi, pinturas fenícias que podem ajudar a derrotá-lo. São essas pinturas que a gente está vendo aí dentro do quadrinho contando o passado do Muto e do Godzilla. Eles precisam rapidamente descobrir uma solução, visto que o Godzilla se machucou muito no último combate e pode ser derrotado caso um novo confronto aconteça. Enquanto isso, Atherton fala com alguém ao telefone, ele diz que está muito preocupado com a doutora Emma. Temos mais uma cena com as ilustrações antigas com Dagon acordando depois das orações do povo antigo. Eles agradecem ao deus que eles veneram por ter salvado Dagon, para que ele lute novamente para proteger o mundo. Chegamos agora na parte mais importante dessa graphic novel, onde nós iremos descobrir a origem desse novo titã e por que o Godzilla tem uma relação tão importante com ele que remonta a tempos passados. Nas Filipinas, a doutora Emma pede uma conferência com membros da Monarch para revelar o que ela descobriu. Ela comenta que os ovos encontrados nas cavernas escondiam algo muito pior do que imaginavam. Esses locais onde estavam os ovos, segundo ela, eram as câmaras da morte. Segue o fio. Segundo ela, o antepassado de Godzilla lutou contra o Shinjin Mushi. As marcas de perfuração em seu corpo, vistas na pintura, indicavam que esse novo titã estava tentando depositar ovos dentro de Godzilla para que seus filhos absorvessem a radiação e crescessem. Ela estudou a anatomia dos mutos com o do Shinjin Mushi e descobriu que eles são praticamente idênticos. O Shinjin Mushi, na verdade, é uma superespécie,
um Muto Prime, que a gente já comentou aqui no canal, um Muto mais poderoso se a gente for comparar com os Mutos apresentados no filme de 2014. Para proteger sua espécie, o Muto incontáveis vezes fez esse processo de incubar ovos em antecessores de Godzilla, por isso o termo Câmaras da Morte. E segundo a Emma, caso Godzilla não tivesse matado os Mutos do filme de 2014, a fêmea poderia ter matado o macho para logo em seguida se metamorfosear na sua forma adulta, que é o Prime. E só para complementar um detalhe importante, o Raijin, que apareceu lá no templo, que é venerado pelo guardião, na verdade é o Godzilla, é um outro nome que ele tinha lá no passado. A Emma também descobre que o Muto Prime é atraído por pulsos sônicos, como aconteceu no filme de 2014. O Muto, gente, ele pensa que esse pulso significa que os ovos estão incubados no hospedeiro e ela pretende simular esse som para atraí-lo, para que assim Godzilla consiga derrotá-lo. Antes de partir para a missão, Emma se encontra com Holston Brooks, sim, aquele mesmo de Kong, a Ilha da Caveira. Ele pede que ela tenha calma durante a missão, porque ele vê nos olhos dela o mesmo impulso que seu filho teve. Se você não sabe que história é essa do filho do Brooks, clica no card aqui em cima para você conferir o review do quadrinho do Kong. Emma diz que ele conseguiu ter seu filho de volta, mas ela não, e parte muito irritada para a missão. O capítulo termina com a Emma, o Tarkan e o Atherton indo para Açores, em Angra do Heroísmo, e o Tarkan está bastante preocupado com o Alan interessado na Emma, mais ainda porque ele conseguiu escapar da prisão na Rússia. Tudo vai por água abaixo. O sistema de som montado pela doutora em Açores é um desastre. O som emitido acaba enfurecendo o Muto Prime, que destrói todo o local, matando várias pessoas. Pouco tempo depois desse acidente, a Emma é confrontada pelas Nações Unidas, que querem barrar suas ações e deixar os dois titãs se enfrentarem. Ela fala que pode ter sim cometido um erro, tem colocado uma frequência errada, mas como estudiosa de pesquisa de sonar entre os golfinhos, ela pode encontrar a solução. Basta criar um som que emule o barulho dos ovos dentro do corpo de Godzilla. Ela conta que o Muto Prime vem chamando a atenção de Godzilla, atacando reatores nucleares, porque eles emitem um som capaz de sintonizar com os sentidos de Godzilla para que possa procriar dentro do Titã. Ela diz que o Muto já tem um novo local para atacar, Montana, mas as Nações Unidas não deixam ela prosseguir, mesmo com a ajuda do Atherton, que diz que está do lado dela depois de conhecê-la durante todo esse período. As próximas páginas são as últimas do quadrinho. Uma funcionária da Monarch diz que tem as plantas da instalação de Montana, mas o local não pode ser protegido por algo como o Muto Prime. É nesse momento que, vendo a planta do local, a Emma tem uma ideia brilhante: usar os túneis dessa base para amplificar com um dispositivo de sonar que ela desenvolveu com o Mark lá no passado. E com a ajuda do Atherton, ela recupera seu dispositivo e vai em direção a Montana. E lá em Montana nós vemos aí o último combate desse quadrinho entre o Godzilla e o Muto Prime. O Godzilla está bastante danificado, suas placas dorsais estão bem destruídas e se a Emma não conseguir ajudá-lo, será o fim do Titã. Junto com o Tarkan, a Emma pousa lá na base em Montana e tira da caixa um teclado infantil com a orca desenhada. Ela acopla em uma das paredes do túnel para amplificar o som. O resultado, o Muto Prime não entende o que está acontecendo e fica distraído. Tempo suficiente para Godzilla tomar conta da situação e disparar uma rajada atômica diretamente das suas placas dorsais. O Muto é destruído e também as placas, e está aí o motivo das placas dele no filme de 2019 serem diferentes. Lembra que o diretor comentou que as placas elas mudam depois que elas regeneram? Tá aí a explicação. O quadrinho termina com a Emma conversando com sua filha Madison, dizendo que em breve algumas mudanças irão acontecer e vão ser assustadoras, mas tudo vai melhorar depois. Olha aí a Emma falando o que vai acontecer lá no filme de 2019. E que aconteça o que acontecer, ela estará ao lado de Madison para protegê-la. E a última cena do quadrinho é com o povo fenício agradecendo a sua deusa por salvar a vida deles e do Dagon. E terminamos aí Godzilla Aftershock, um quadrinho que eu gostei bastante, ele dá muita substância pro filme que vem logo em seguida. Vamos torcer aí que tenha outro quadrinho entre os eventos de Godzilla vs Kong, até agora nenhum anúncio por parte da Legendary, né? Se inscreve aqui no canal se você chegou agora, deixa aqui nos comentários o que é que você achou de Godzilla Aftershock, você já leu o quadrinho, o que é que você achou do Muto Prime, deixa aqui que eu quero saber a sua opinião, e não esqueça de seguir o Mega Hero nas redes sociais, principalmente aí o nosso Instagram, @MegaHeroOficial, e quem sabe a gente não vem aqui comentar
mais coisas, mais detalhes dentro do Monsterverso. E é isso, nos vemos em breve e desperte o herói que há em você.